Oi, pessoal. Vocês estão bem? Então, muitos de vocês provavelmente já devem ter visto o vídeo daquela moça com um senhor no banco tentando assinar um empréstimo. E isso está circulando bastante na internet e eu achei que seria válido de fazer uma reflexão a respeito disso para explicar algumas coisas e tentar propor outras, tá? Então você entrou neste vídeo aqui para tentar entender como que isso é possível de acontecer, como que alguém pode fazer algo assim e também, de certa forma, compartilhar um pouco da sua revolta, eu imagino. Entender por que a gente se sente dessa maneira quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo. Vamos por partes. Eu não vou entrar no mérito aqui deste vídeo se a moça que aparece lá realmente fez o que fez, se fez de caso pensado ou não, porque eu não tenho essas informações. Mas vamos pressupor que sim, tá? Para poder fazer a explicação e a coisa meio que fazer sentido como um todo. O que a gente precisa compreender num primeiro momento é o seguinte: ambientes extremos, onde você cresce, fazem com que nós tenhamos que adotar estratégias extremas de enfrentamento, psicologicamente falando, certo? Uma pessoa que tem a capacidade de fazer algo assim com alguém, ok? Digamos que isso tenha sido feito de caso pensado, ela vai ter aquilo que existe dentro da psicologia nós chamamos de personalidade antissocial, ok? Transtorno de personalidade antissocial. Ou ela tem o transtorno ou ela tem um traço de personalidade antissocial. Por quê? Isso significa que essa pessoa realmente acredita dentro dela, de alguma forma, de que as outras pessoas não são pessoas em si, mas sim obstáculos ou, de alguma forma, alguma maneira de eu alavancar aquilo que eu quero. São mecanismos para eu chegar num desejo que eu tenho. São formas de eu atingir um objetivo que eu tenho. A pessoa que tem esse tipo de transtorno mental, ela vai ter um déficit de empatia, de ativações da área do cérebro de empatia muito consideráveis, certo? Então, é difícil para quem tem uma boa empatia exercitada em si compreender como esse tipo de coisa é possível, certo? Porque você tem um outro ponto de partida, você não tem o mesmo ponto de partida que essa pessoa que tem essas questões neurológicas acontecendo. Isso que eu estou falando para vocês pode aparecer, inclusive, num exame de neuroimagem. A pessoa vai ter menos ativações nas áreas do cérebro responsáveis pela empatia, que são diversas áreas, mas, enfim, aparece ali que tem menos ativações, ok? Isso é importante de ser entendido, por quê? Porque realmente esse tipo de pessoa não enxerga as outras pessoas, ou os outros seres vivos, ou as condições sociais como um todo, como pessoas que nem ela, ok? Ela não enxerga as regras como algo que precisa ser seguido, ela se vê a parte disso. Ela se vê como uma sobrevivente master. Eu preciso sobreviver a qualquer custo, nem que para isso eu tenha que passar por cima dos outros, ok? Uma pessoa que tem traços disso e não um transtorno completo, ela vai ter esse tipo de comportamento em alguns momentos, mas ela não vai funcionar assim o tempo inteiro, ok? Agora vamos para a parte das origens. É importante compreender que, se for o caso dessa situação da pessoa que realmente fez isso de caso pensado, é muito, muito, muito provável que essa pessoa tenha tido uma criação num ambiente extremamente hostil. Do que eu estou falando? Ambiente hostil é muita violência presente, instabilidade emocional, instabilidade psicológica, instabilidade alimentar, inclusive, situações de estresse agudo intermitentes o tempo todo, quase o tempo todo. É um ambiente ali que faz com que a pessoa que tenha uma predisposição para ter esse tipo de transtorno, ou que não tenha, mas que tenha algum traço, alguma coisa assim, desenvolva o problema para que ela sobreviva a todo custo. Atualmente, o que se tem de pesquisa científica dentro da área da psicologia a respeito disso não tem um consenso, ok? A respeito das origens desse tipo de mecanismo, né? Desde quando isso existe na nossa espécie, mas é uma coisa que de alguma forma está sendo perpassada aí geneticamente em algumas famílias, em algumas gerações. Não se tem bem assim a informação do porquê que isso ainda permanece, já que nós nos tornamos uma espécie mais cooperativa do que não cooperativa na medida do possível. Infelizmente, até o momento, não se tem nenhum tipo de tratamento psicológico que já se tenha evidências que consigam comprovar uma recuperação desse tipo de pessoa, com remissão dos sintomas totalmente ou parcial. Infelizmente, a gente não tem isso. O pessoal segue estudando para tentar encontrar formas de encontrar ou uma nova terapia ou uma nova coisa dentro das terapias que já existem para tentar reverter esse quadro, mas até o momento nós não temos o que fazer a respeito disso. Nós podemos fazer em relação ao futuro para que esse tipo de coisa diminua ou deixe de existir no longo prazo, tá? Por incrível que pareça, isso envolve tu cuidar da tua própria saúde mental da melhor forma que tu puder.
Por quê? Porque se tu está com a tua saúde mental bem cuidada, está com a tua saúde mental em dia, as chances de que isso seja, de certa forma, né, o processo de criação de uma criança vire um gatilho para a criação de esse transtorno novamente, a aparição desse transtorno novamente, ele reduz muito, reduz significativamente. Então, os pais, basicamente, precisam se cuidar antes de serem pais, estarem com a sua psicoterapia em dia, estarem com a sua mente em dia, estarem bem cuidados, para que consigam cuidar de um outro indivíduo e tentar oferecer para ele tudo o que ele precisa emocionalmente e psicologicamente falando, para que a gente evite a aparição desse tipo de transtorno, mesmo que a pessoa tenha uma predisposição genética para isso. Então é cuidando de si mesmo antes de ter filhos, e se já tem os filhos, tentando cuidar deles da melhor forma possível. Ok? Evitando invalidação emocional, evitando ambientes muito predatórios, evitando muita invalidação de forma geral. Eu sei que é difícil porque não existe, né, um manual de parentalidade, de como ser pai ou mãe. Mas é o caminho e é o que eu consigo dizer para vocês que é o recomendado a ser feito para que a gente diminua esse tipo de coisa com o passar dos anos. Isso que aconteceu nos revolta bastante porque nós temos alguns mecanismos projetivos no nosso cérebro que estão rodando o tempo todo. Quando a gente está ouvindo alguma situação, por exemplo, alguém está nos contando uma história nojenta, uma história que nos deixa com bastante medo, a gente, se é mais impressionável ali, acaba se projetando na situação e sente o nojo, e sente o medo. Quando alguma coisa desse tipo acontece, né, alguma situação aqui que demonstra falta quase total de empatia de algum ser humano com o outro, e isso chega até nós, a gente faz o exercício projetivo, né, sem perceber que isso está acontecendo, e aí se sente muito afastado daquilo. Como que isso pode acontecer, né? Isso te revolta justamente porque tu teve esta empatia exercitada em ti por quem te criou, por quem te cuidou enquanto tu era menor, enquanto tu era criança. O que eu tinha para dizer sobre este caso é isso, tá? Por enquanto, eu acredito que novas informações vão aparecer, novas coisas vão surgir aí ao longo das próximas semanas, mas achei que seria interessante tentar compartilhar um pouco mais de informação aqui para tentar estimular mais as pessoas a cuidarem de suas cabeças, porque conosco, nos cuidando mais, nos valorizando, digamos assim, a saúde mental como um todo, a gente evita tanto o sofrimento ali individual nas suas próprias questões, quanto a aparição desse tipo de coisa aí no futuro, ou pelo menos a redução delas. Se este vídeo fez sentido para ti, se este vídeo te ajudou de alguma forma, se você não conhecia as coisas que eu faço aqui pela internet, não deixa de dar uma ajudada aí no algoritmo, curte o vídeo, se inscreve, compartilha aí com alguém, que me ajuda bastante a ter reforços para continuar fazendo materiais para cá, tá bom? Então tá, um abraço e até a próxima.